A igreja, o templo, é um lugar onde você vai para adorar. A igreja, o templo, é o lugar onde você vai para trazer sacrifício. A igreja, os templos, é o lugar onde você vai para aprender, para ser ensinado na palavra de Deus, e é onde você aprende a servir outras pessoas. Não é um lugar apenas para vir e ser religioso e cumprir uma obrigação por 55 minutos. É um lugar para que possamos crescer nas coisas de Deus e sermos mais parecidos com Ele do que jamais fomos. Amém? Então olhe para Malaquias agora. Aqui estamos no tempo de Jesus. E enquanto estou ensinando isso, mais 10 minutos, enquanto estou ensinando isso, pense onde está o mundo da igreja agora. Pessoal, eu acabei de receber outra notícia. Outro pastor foi preso por molestar uma criança. O que está acontecendo? Outro pastor teve que renunciar por causa de relacionamentos impróprios com outra mulher. Quando eu disse sim para a Tis, eu quis dizer sim e a somente... Isso não ia soar bem de jeito nenhum. Então olhe para Malaquias. E Deus teve que enviar um profeta com uma mensagem apropriada. Olhe para o tempo de Jesus, está aqui. E então pense onde estamos agora.
Então ele olhou para cima e viu os ricos colocando suas ofertas no gasofilácio. E viu também uma certa mulher pobre colocando suas 2 pequenas moedas. E então ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, pois todos estes deram como oferta a Deus do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que tinha para viver. Agora, eu quero que você imagine Jesus olhando para essa mulher viúva. Em primeiro lugar, isso é uma semana, 5 ou 6 dias antes de Jesus morrer. E é por isso que ele teve que voltar. Porque em Malaquias, Israel havia retornado e começado a fazer o que era certo. Mas depois de 400 anos, voltaram a enganar a Deus e não viver para Deus e não trazer seus dízimos e suas ofertas, Malaquias capítulo 3, não trazerem seus primeiros frutos, e isso abriu a porta para o inimigo, porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E agora temos na liderança do templo, do tabernáculo, do templo, sacerdotes corruptos. Temos sacerdotes que estão enganando o povo, e eu vou te mostrar algo aqui em 1 minuto. Quero que você imagine o monte do templo. O templo está em meio a uma construção de 80 anos. E é a construção feita pelo homem mais bonita de todo o mundo. O templo em si tem 45 metros de altura. No meio desse templo, aliás, apenas o complexo do templo tem aproximadamente 26 campos de futebol. Isso é absolutamente magnífico. Estamos com uma imagem aí, pessoal? Isso é absolutamente magnífico. No meio dessa estrutura magnífica está o que se chama de Pátio das Mulheres. Ou outro nome para isso é o Tesouro. Agora, eu não posso dizer que isso está na Bíblia, mas fico me perguntando por que o Pátio das Mulheres e o Tesouro eram o mesmo local. Fico imaginando se é porque Deus sabe que pode confiar o dinheiro às mulheres. Só uma ideia. Então, Jesus está sentado lá e ele está sentado no tesouro, no Pátio das Mulheres. E no tesouro há 13 caixas de ofertas. 13 baús de oferta. Conseguem mostrar isso, pessoal? E nesses 13 baús de oferta, cada um tem uma trombeta de metal em forma de funil, onde o povo coloca as ofertas. Agora é a semana da Páscoa. Então, judeus de todo o mundo estão vindo. Cada uma dessas caixas tinha uma inscrição diferente. Algumas eram para dízimos, outras para viúvas, outras para órfãos, outras para o fundo de construção, outras para diferentes causas, e havia os primeiros frutos. Agora, os peregrinos que não estavam ali todas as semanas, eles trazem tudo agora. Então vão de caixa em caixa colocando suas ofertas. Agora, os que vivem em Jerusalém vêm toda semana, trazem seus dízimos toda semana, trazem para o fundo de construção toda semana, trazem para alimentar viúvas e órfãos toda semana, mas os peregrinos que estão chegando agora pela estrada da peregrinação estão aqui só para esta semana. E o que Jesus está dizendo é que eles estão fazendo um espetáculo para serem vistos pelos homens, em vez de fazerem para Deus. Se você olhar de Lucas 19 a 21, Jesus está falando de várias maneiras pelas quais as pessoas estavam enganando umas às outras. E ele está falando o tempo todo sobre honestidade e integridade. Mas o ponto que eu quero que você veja por questão de tempo é o capítulo 20, verso 46. Olhe rapidamente comigo. Ele disse: cuidado com os escribas, que gostam de andar com longas vestes, gostam de saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes.
que devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes sofrerão condenações mais severas. Certo, agora eu sei que eu estou te dando muita informação, mas quero que você compare o tempo de Malaquias com o tempo de Jesus. E agora, quando ele diz, cuidado com os escribas eram sacerdotes juristas. Eles eram sacerdotes. Mas, naqueles dias, digamos que um homem morre, ele não vai a um advogado fora da sinagoga. Ele vai a um sacerdote chamado escriba, que cuida do seu testamento. E o que Jesus está dizendo é que se esses sacerdotes, que deveriam alimentar as viúvas e os órfãos, estão enganando e, literalmente, roubando suas casas. Eles estão trapaceando, dizendo, assim diz o Senhor, e tirando o dinheiro delas ou fraudando-as. Isso é o que Jesus está vendo em sua primeira vinda. E eu ouço muitas coisas sendo ensinadas quando se trata de ofertas. Eu não estou fazendo uma oferta hoje. Mas a única coisa que eu digo a vocês é: você não pode roubar tanto quanto Deus quer te dar. E nem o pastor pode. Nada de golpes. Sabe, quando eu raramente faço arrecadações de fundos de alguém para a televisão. Mas quando eu faço, eles dizem, muitas vezes eles vêm até mim. Nós passamos por uma grande emissora, eu faço isso todo ano para eles na Pensilvânia. É uma estação cristã maravilhosa. E quando eu fui lá pela primeira vez, eles me ligaram e disseram, qual é o número que Deus te deu? E eu disse, como assim, qual é o número? Me ligaram no hotel, Scott e eu estávamos no hotel, e eles disseram, bem, todo mundo diz Salmo 119. Se você der 119 por 119 anos, você recebe 119 bênçãos. Eu participei de um onde um cara disse, todo mundo que der esta noite, Deus vai pagar a sua hipoteca. E eu disse, eu não faço isso. Eu nem sequer peço que eles deem, eu apenas ensino o que a palavra de Deus diz e deixo por conta deles. Porque é disso que Jesus está falando, certo? E é disso que ele está falando. Deixa eu contar uma história, então eu vou encerrar com a oferta da viúva. Quando comecei a aparecer na televisão, estávamos em Portland. E essas pessoas que cuidavam da arrecadação dos fundos para ministérios, muito conhecidas, me ligaram e disseram, queremos nos encontrar com você. Então os buscamos no aeroporto e fomos jantar ali perto. E eles disseram, podemos te tornar milionário em 6 meses. Eu disse, eu estou ouvindo. Eles disseram, podemos te mostrar como fazer isso. E eu disse, me dê um exemplo. E eles disseram, agora pense, aqui está Jesus alertando contra explorar as viúvas. Digamos que é Dia das Mães. E você e a Tis vão ao ar e estamos sentados à mesa. Vocês vão ao ar e você diz, Hura Bashuri Yamalaba, obrigado. Oh, Deus, eu vejo nesse momento uma avó e você está nos vendo na TV agora. Oh, Ramarama, Chamoramalamaya. E não toque ainda, eu não estou terminando. E você tem um neto que se afastou do Senhor e você está com esse dinheiro separado. Você separou um dinheiro e Deus está falando, não se preocupe com aquele dia, Deus vai cuidar desse dia. Se você ofertar esse dinheiro hoje, o seu neto será salvo. E disseram, faça a mesma coisa no Dia dos Pais. Agora, isso foi há 30 anos, 28 anos. Eu não era salvo na época como eu sou hoje. E eu me levantei e disse, eu vou embora agora. Porque se eu ficar aqui, eu vou socar a sua cara. Porque como você ousa dizer que eu deveria fazer isso? Como você ousa dizer que eu deveria fazer isso? Mas é exatamente esse espírito de que Jesus está falando, certo? E ele disse, cuidado com isso. Cuidado com isso. Agora, eu vou terminar com isso. Então Jesus está sentado ao lado da caixa de caridade. As
Pessoas estão vindo de todo Israel. A Páscoa são os primeiros frutos e é tempo de celebração, mas estão vindo de todo o mundo. E o que Jesus está dizendo é, em vez de a minha casa ser uma casa de oração, você conhece a história de quando Jesus virou as mesas dos cambistas? Você sabe por que ele fez isso? Eu estive lá, já gravei bem ali. Descobriram a entrada da peregrinação. E há um ponto ali onde sabem que os cambistas ficavam. O que os sumos sacerdotes... E nem todos eram sacerdotes, esses eram os corruptos. Nem todos os pastores e sacerdotes são corruptos. E os sacerdotes fizeram uma declaração de onde quer que você esteja vindo, você precisa dar a sua oferta em moeda romana. Eu sei que vocês sabem disso, mas muita gente não sabe. E aí que essa história das mesas dos cambistas se passa. E eles disseram, você precisa dar a sua oferta em moeda romana e não em moeda judaica, não em moeda grega, não em nenhuma outra moeda. Você precisa da moeda romana. E a razão número 1 era a moeda romana tinha mais prata do que qualquer outra moeda. Número 2, eles estavam recebendo 8%. Os sacerdotes recebiam 8% dos cambistas por permitir a troca de moeda pela moeda romana. Eles estavam ganhando com isso. Número 3, os cambistas estavam enganando o povo quanto ao valor real da oferta. E Jesus viu isso e disse, vocês estão enganando o povo que vem servir a Deus. E ele ficou tão indignado que virou aquelas mesas, brandiu um chicote e os expulsou da casa de Deus. Então isso é o que está acontecendo. Jesus está ali sentado e diz, minha casa deve ser uma casa de oração e de ensino e de avivamento. E ele está sentado ao lado de um dos baús de oferta, com uma imagem da trombeta ali. E as pessoas vinham de todo o mundo. E muitos queriam que os outros vissem o quanto estavam dando. E é por isso que Jesus disse, não sejam como os que tocam trombeta quando trazem uma oferta. Não significa que literalmente as pessoas tocavam uma trombeta naquelas traduções antigas. As pessoas não faziam tatarará, dizendo, olha o quanto eu estou dando. Tatarará. Não era a trombeta de metal. E em vez de apenas colocarem no seu saco de moedas, eles faziam assim. Eles faziam barulho mostrando, olhem, o quanto estamos ofertando, o quanto estamos dando. É disso que as escrituras falam. Mas então vem a viúva. E Jesus ainda está sentado ali. E ela não vem com um saco de moedas. Ela vem com isso. Ela vem com 2 pequenas moedas. Você consegue ver isso na câmera? Temos uma câmera que possa mostrar isso? Conseguem ver isso? A propósito, a palavra might, essa é a oferta da viúva. Não é uma palavra judaico-romana, é uma palavra britânica que foi traduzida centenas de anos depois. E é apenas uma palavra britânica que significa a menor das moedas. E em vez de tocar a trombeta, ela chega e simplesmente coloca. Eu só não vou colocar para não bagunçar minhas moedas. E ela não recebe atenção. Ninguém diz, uau, olhem isso, exceto Jesus. Ele viu exatamente o que ela estava fazendo. Como cristãos devemos ser pessoas de honestidade, integridade e generosidade. Ela deu por um coração generoso. Então, qual é a mensagem para nós? A mensagem é que não é o valor que damos, é o sacrifício que fazemos. Há momentos em que Deus fala com você e diz, quero que você faça isso ou quero que você faça aquilo. E
Deus vê esse sacrifício. Pode ser muito, pode não ser muito, mas para você é muito. Para você é muito. E o inimigo virá sussurrar no seu ouvido qual a diferença que faz a sua moedinha. Eu vou te dizer qual a diferença. Quando você faz o que Deus manda, quando fazemos o que Deus manda, Deus põe o seu espírito nisso. Sabe, nós damos para Israel. No ano passado, doamos 2,5 milhões de dólares. Agora, para nós, isso é muito, certo? Para nós, isso é muito. Mas quando você olha para o que está sendo dado a um país, a uma nação, isso é uma moedinha de viúva. Mas você não acha que Deus vê isso? Não são bilhões de dólares, se não dessemos os 2,5 milhões, não vai doer em Israel, sabe? Não vai doer. Não há que eles nunca existiriam. Mas a oferta que damos é como a da viúva. E eu quero que você saiba que quando você dá, pode ser o seu dízimo, pode ser o que você está me dizendo, ou que Deus fala com você e diz, eu quero que você faça isso, quero que você saiba que você pode não vê-lo, mas Jesus está sentado bem ao seu lado. E ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Honestidade, integridade, generosidade. Quantos podem dizer amém? Você pode se levantar em todo o prédio, pode se levantar. Sabe, eu vou me gabar um pouco da gente aqui. Estamos sem dívidas. Nossa igreja está sem dívidas há anos. E por que estamos sem dívidas? É por causa de vocês. E porque estamos sem dívidas, podemos fazer coisas. Quando Deus nos diz para fazer algo, nós fazemos. Podemos fazer a diferença. Então, quero me gabar da sua honestidade, da sua integridade e da sua generosidade. E quero dizer da parte da nossa equipe, da nossa família, muito obrigado. Muito obrigado. Sabe, há muitas vezes que até esqueço de fazer a coleta. Porque não estamos aqui toda semana tentando levantar fundos para manter as luzes acesas. Deus está nos honrando. Porque quando ele... Não houve uma vez sequer nesta igreja que eu tenha dito vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, sabe? Quarta-feira à noite, essas pessoas estão chegando, trazendo esse material, precisam enviar. A igreja é em 7 de outubro e eu quero dar a eles 20 mil dólares. Então, se você quiser contribuir ao sair, deixe seus dízimos, suas ofertas. Contribua, vou dar a eles para que outras igrejas possam ficar cientes do que está acontecendo em Israel e ao redor do mundo. Queremos fazer parte disso. Mas quero dizer a vocês obrigado, antecipadamente, pela sua honestidade com Deus, sua integridade com Deus. Você sabe que às vezes nem fazemos a coleta. E mesmo assim a oferta é tão grande quanto quando fazemos. Você contribui ao sair. Eu conto isso aos pastores e eles dizem, como isso é possível? E eu digo, a gente aponta umas armas para eles. Não. Eu até esqueço de fazer a coleta e eles vêm e dizem, foi tão grande quanto na semana passada, quando você fez. E é assim sempre. Sempre disse, poderíamos ter 100 milhões de dólares no banco. E eu ainda faria a coleta. Por quê? Porque Deus fala com cada um de nós. E Ele diz, posso confiar isso a você? E nós dizemos, sim, Senhor. E Ele diz, veja o que posso confiar a você amanhã. Então quero dizer, prepare-se. Sinais, maravilhas e milagres, transferência de riqueza do fim dos tempos. Prepare-se, porque o seu melhor ainda está por vir. Amém? Levante suas mãos. Vamos dizer isso em voz alta. Ore comigo em voz alta. Pai, eu venho a Ti agora, em nome de Jesus. E eu sei que pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei disso. Tu me amas tanto que enviaste Jesus Cristo para pagar o preço completo por todos os meus pecados. Agora mesmo, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga em voz alta, Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu corpo, saia do meu espírito, saia do meu coração, minha família, minhas finanças. Eu declaro em minha vida, toda maldição é quebrada e toda bênção é recebida. Isso não é para algum dia, é para hoje.
Em nome de Jesus, amém e amém. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês. Abrace alguém ao sair. Venha na quarta-feira à noite, pessoal. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.